Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Odisseia dos Livros. Eu sou a Alcina Rodrigues e antes de passarmos para o vídeo propriamente dito, não se esqueçam de subscrever o canal, de pôr um gosto, de comentar e de partilhar o canal, que isso ajuda-me imenso aqui no nosso vídeo, aqui na nossa divulgação do nosso canal. Então, como vocês já viram pelo título, é Os Rostos do Mal, Goebbels. Estamos quase a terminar esta coleção, o propagandista do mal. Então, Joseph Goebbels, seu nome verdadeiro, nasceu a 29 de outubro de 1897 numa casa em Düsseldorf. Eu não vou dizer mesmo a cidade, que é muito difícil dizer estes nomes em alemão. Os seus pais eram católicos e com poucos recursos. O seu pai, Friedrich, era empregado de uma fábrica e a sua mãe, Katrina, que era de origem holandesa, também trabalhava em casa. Goebbels tinha 5 irmãos: Conrad, Heinz, Maria, Elizabeth e Maria. Esta última casou-se com um realizador alemão muito famoso na altura, que era o Kimmich. Em 1932, Goebbels publicou um panfleto com a árvore genealógica da sua família para rejeitar os boatos de que a sua avó tinha ascendência judaica. Pronto, já está aqui a ver-se com o rapaz. Pronto. Durante a sua infância, Goebbels sofreu vários problemas de saúde, como a inflamação dos seus pulmões. Também tinha o pé direito deformado devido a uma deformidade congénita. Era mais fino e curto que o seu pé esquerdo. Goebbels passou por uma operação sem sucesso para corrigir antes de entrar para a escola. Usou um aparelho metálico, não era assim nada de... Assim, era o que se usava na altura, estamos a falar inícios dos anos 20, não é? E coxeava um aparelho metálico para andar na perna e coxeava ao andar. Por esse motivo foi rejeitado a participar na Primeira Guerra Mundial. Então, Goebbels recebeu uma educação cristã no ginásio, como se diz na Alemanha, completou o Abitur, que é o exame de entrada para a universidade, foi o melhor aluno da sua turma, foi-lhe concedida a honra tradicional de discursar na cerimónia de entrega dos diplomas. Estamos a ver que são pessoas... O Hitler rodeou-se de pessoas inteligentes, não eram burras nenhumas. Os seus pais estavam à espera que ele se tornasse um padre católico e ele ainda pensou durante alguns tempos nisso, seriamente no assunto, mas depois passou-lhe a ideia. Estudou então literatura e história nas universidades de Bona, Wurzburgo, Freiburgo e Munique, ajudado por uma bolsa da Sociedade Alberto Magno. Por essa altura, Goebbels já se tinha começado a afastar da igreja. E alguns historiadores especulam que a sua procura por mulheres é uma compensação da frustração que ele tinha daquela deformação da perna. Então ele procurava várias mulheres para se compensar. E ele, entretanto, em Freiburg, ele conhece uma senhora chamada Anke Stahlhermann, que também estava a estudar como o Goebbels, só que ela acabou por confessar que era meio judia e ele, pronto, sai da minha vida. Ele acaba por se formar, ele acaba por ter 2 doutores, digamos assim, que o tutelam na sua tese final, e os 2 são meio judeus, ou são judeus, isso já não se importava, né? Quando lhe interessava, tudo bem, quando dava jeito, estava bem ser judeu, quando já não dava jeito, ele rejeitava. Pronto, então o Hitler acabou, o Goebbels, então, acabou os seus estudos, voltou para a casa dos pais, tentou trabalhar no jornal, que ele não dava dinheiro, escreveu 2 peças de teatro, também ninguém pegou nas suas peças de teatro. Ele queria ser um escritor muito famoso, mas não conseguiu, ninguém lhe pegava. Por essa altura ele começa-se a interessar então pelo programa nazi. Ele tenta entrar e ele entra no partido, não sobe logo muito, entra para a distrital, né, digamos assim, tenta subir e começa a ter ideias de
aquela frase de nenhuma publicidade é má, seja boa ou negativa, é publicidade. Ele arranja, por exemplo, conflitos em cervejarias para dar a mostra de os nazis é que estão certos, os judeus é que são os culpados disso tudo, do mal que a Alemanha está. E então ele, tudo para ele escreve grandes discursos, e ele prepara-se para cada discurso, até a coreografia, a maneira dele, como ele se vai pôr, como se vai colocar, mas também dá direito ao improviso, não é? E ele é uma pessoa meticulosa, ele pensa em tudo, e assim ele chega a ministro da propaganda de Hitler, ou melhor, do partido nazista. Ele treina com Hitler durante horas, para os seus discursos quase de 2 horas, e então ele chega então a ministro da propaganda do partido nazista. Chega a uma altura então que a Alemanha já está assim quase a ir nas derrotas, e ele propõe ao Hitler a guerra total, ou seja, os serviços que não são essenciais fechar, aquelas pessoas que estavam de fora da guerra ou foram escolhidas da guerra, é chamá-las para a guerra, pôr as mulheres nas fábricas a criar armamento. E para a guerra, no início o Hitler fica um pouco relutante, mas acaba por aceitar, não é? A Alemanha está... Isto tudo, porque como ele escreveu nos seus diários, o Hitler para ele era quase um deus. O Hitler dizia, por exemplo, ele casa-se com Magda Goebbels e tem os seus 6 filhos, quase incentivado, digamos assim, pelo Hitler. Não é? O Hitler frequentava a casa deles quando bem lhe apetecia, estando o Goebbels ou não em casa, não é? Está pano para mangas. E quer dizer, ele tinha mesmo, ele escreve nos seus diários que Hitler é tudo para ele. Ele está por 2 vezes para se separar da Magda, e o Hitler intervém e fica tudo bem na mesma. E está tudo certo. E o Goebbels está ali, continua a fazer, a escrever os discursos, a controlar o rádio, não é? Que na altura que era em 1939 a 1945 o rádio era a nossa internet. E a arte, ele consegue, por exemplo, os Jogos Olímpicos de Munique, ele consegue pôr a propaganda nazista, a máquina nazista a trabalhar. Goebbels apesar de tudo, ele tinha uma cabeça. Ele consegue controlar tudo, até a informação, ele escreve para um jornal, tudo. À época, os recursos que ele tinha, o homem era inteligente, não há dúvidas nenhumas. E para ele era Deus no céu e o Hitler na terra, senão Hitler na terra e Hitler no céu. Mas como ele não queria que o seu... desculpas. Que o seu ídolo morresse, não é? Provavelmente não queria que ele morresse. Então a Alemanha, como todos nós sabemos, vai perder a Segunda Guerra Mundial. Hitler já está no seu bunker, não é? Na sua secção de bunkers. Hitler suicida-se no cianeto. O Goebbels e a Magda e os 6 filhos vão para o complexo. E no seu testamento, Hitler nomeia o seu chanceler, mas ele só fica um dia. Porque ele e a Magda acabam por também suicidarem-se, tomando cianeto, mas antes dão cianeto aos 6 filhos, e depois eles 2 tomam o cianeto morrendo. Ele leva literalmente a devoção dele pelo nazismo, pelo Hitler, até ao fim. Não é? Ele pode se tornar... quer dizer, ele podia se tornar chanceler, não é? Que há muitos que é chegar ao poder, mas não. Ele vê que o ídolo dele suicidou, mais a amante, e ele simplesmente, mais a mulher e os 6 filhos, não é? Bem, os 6 filhos acabaram
Os pais dão-lhe, ele e a Meg dão-lhe então cianeto aos filhos, como eu já disse, e eles tomam depois seguidamente e são mortos para não ver a derrota da Alemanha nazi. Ele, pronto, ficou conhecido por ser propagandista do mal, não é? Hoje em dia muita gente se inspira nele, muitos partidos, mas pronto. E digam-me o que vocês pensam desta personagem. Ele é uma personagem bastante complexa porque é engraçado, não deixa de ser irónico, que nenhum destes homens que estiveram a rodear o Hitler, e o próprio Hitler, que defendiam o alemão alto, loiro, de olhos azuis ou verdes, perfeito, sem deformidades, nenhum deles era alto, loiro, de olhos azuis. O próprio Goebbels tinha uma deformidade no pé direito, o Hitler era moreno, o Mengels, o doutor dos campos de concentração, era moreno, quase latino, até há quem diga que ele era meio aciganado, tinha aquele aspecto assim meio aciganado, sem ofensa. Reparem, eles defendiam um ideal de um homem alemão, de uma mulher, que nem eles eram. Não é? Deixa de ser irónico. Então, o vídeo fica por aqui. Digam-me nos comentários o que vocês acharam. Estou à espera de sugestões e até ao próximo vídeo. Beijinhos.